Bom dia, alunos do primeiro ano. Vamos para mais uma aula de filosofia. Vocês peguem o livro de vocês na página 25. Aí tem a seguinte afirmação: a filosofia nasceu no Ocidente. Então essa é uma discussão que tem sido feita ao longo da história da humanidade. Ou seja, por quê? Porque a filosofia, como a gente estuda, ela é ela é nascida na Grécia. Ou seja, os primeiros filósofos da história são gregos. Nós vamos ter aí como sendo o primeiro filósofo Tales de Mileto. O primeiro filósofo, quando você vai estudar a história da filosofia, ele aparece como sendo aquele primeiro pensador que começa a romper com o mito. Então daí se diz que a filosofia ela nasceu na Grécia. No Ocidente, mais precisamente na Grécia, nas chamadas colônias gregas. Então era Tales de Mileto, ou seja, Tales. Então a Grécia aliás, a filosofia nasceu nesta comunidade lá da Grécia chamada de Mileto. Então as pessoas eram muito identificadas pelo nome Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso e assim por diante. Eles eram muito identificados, ou seja, fulano de tal lugar. Ou seja, era como se fosse um tipo de uma identificação. Então, para a filosofia, ela teve seu nascimento na Grécia. Tá? Lógico que nós vamos ter muitas pessoas, muitos pensadores que não vão concordar com essa afirmação. Mas por que a filosofia nasceu na Grécia? Não havia outros tipos de conhecimentos antes, aí por volta do século 6 a.C., que é mais ou menos o período que surge Tales de Mileto, que vive Tales de Mileto, e ele vai ter a sua forma de pensar diferenciada das outras, porque ele vai começar a procurar explicar as coisas não mais através da história mitológica, mas sim através da utilização da razão. Então, por isso que a filosofia, segundo muitos estudiosos, é de origem e tem a sua nacionalidade grega, porque foram os gregos que começaram a pensar de forma diferente, utilizando-se o quê? Utilizando-se a razão. E qual é a grande diferença de você utilizar a razão para entender alguma coisa ou procurar entender alguma coisa sem utilizar a razão? Vamos, por exemplo, esse é um exemplo básico que nós podemos usar. A questão da alimentação fazer mal. Vamos usar aquele velho exemplo que sempre cabe nessa situação, de ser racional ou não. A história de dizer, que nossos avós falavam, não come manga com leite que faz mal. E eu passo a não comer manga. Se eu comer manga, eu não como leite. Se eu tomar leite, eu não vou comer a manga. Entendeu? Eu não vou procurar explicação por que disso, se realmente faz mal. Quem pode tirar essa dúvida, essa dúvida, se realmente essa mistura vai fazer mal para a gente? Quem pode tirar essa dúvida é a razão. Ou seja, hoje o que acontece? Como é que seria utilizar a razão? Chama o professor de química e diz, professor, as substâncias que tem no leite e a substância que tem na manga, se a gente juntar, vai formar um veneno capaz de nos matar, se a gente ingerir esses dois alimentos. É dessa forma que se utiliza a razão, procurando entender os porquê. Não é simplesmente aceitando. Então, qual é a grande diferença? Na mitologia grega, se diziam, isso aconteceu, quem foi que criou o universo? Foi Zeus. Vem cá, quem foi que criou o tempo? Foi Cronos, que eram vários deuses e titãs da mitologia grega. Então, o que nós temos aqui? Nesse caso, eles não procuravam o entendimento de realmente como as coisas funcionavam. Simplesmente aceitava. É o velho ditado de Maria vai com as outras. Ou seja, alguém diz. Hoje é muito interessante, trazendo para a nossa atualidade, é muito interessante a discussão de racional ou não racional, que hoje as pessoas, infelizmente,
depois aí de 2.600 anos, que a filosofia surgiu na Grécia para colocar aquilo que dizem para a gente, a prova é que a gente tem que submeter esse conhecimento a um conhecimento racional. Ainda hoje tem pessoas que, eu acredito porque me disseram que é assim. Eu não faço isso porque vai fazer mal. Então, pessoal, isso é você não utilizar-se da razão. Entendeu? É você não utilizar-se da razão. Então, quando a filosofia surge na Grécia, ela surge com esse objetivo de racionalizar o conhecimento. E para se racionalizar o conhecimento, é necessário que haja em nós a capacidade crítica. É necessário que a gente faça reflexão com tudo aquilo que é passado para a gente. Senão a gente vamos agir como se a gente estivesse vivendo lá na Grécia Antiga, antes de Tales de Mileto, onde as grandes dúvidas, os grandes questionamentos, eles não eram colocados à prova, tinham uma explicação mágica, uma explicação que as pessoas simplesmente aceitavam o que os mais velhos contavam. Isso é você não usar a razão. Ou seja, para a gente entender, para a gente aceitar algo como verdadeiro, tem que ser submetido ao processo da dúvida, ao processo do questionamento. Aqui é o seguinte, a filosofia ela tem um papel na história da humanidade de indagar, de perguntar, de questionar, de destruir tabus, de destruir preconceitos. O que é preconceito? É aquilo que você tem uma opinião antes de formar um conceito. Eu não gosto porque não gosto. Por exemplo, tem gente que nunca comeu buchada, que é um prato típico aqui do Nordeste. Eu não gosto disso. Você nunca nem provou, como é que você pode dizer que não gosta? Isso é preconceito. Ou seja, você não provou antes para saber se o sabor era bom ou não. Então a filosofia tem esse papel de destruir qualquer tipo de conhecimento sem passar pela prova, sem passar pela prova da razão. Tá? A filosofia tem esse papel. Ela tem a missão de despertar na gente o senso crítico. Tá? Então foi esse o objetivo. E é esse tipo de conhecimento, pessoal, é esse tipo de conhecimento que faz com que a filosofia ela seja um conhecimento genuinamente grego. Por quê? Porque é um conhecimento único, o primeiro na história da humanidade, que vai trabalhar com a questão da dúvida, do questionamento, do perguntar o porquê das coisas. E não aceitar as respostas prontas e acabadas. Entendeu? Essa é a grande beleza da filosofia e a grande beleza do conhecimento humano. Ou seja, a gente tem que produzir conhecimento, e para produzir conhecimento a gente tem que perguntar. Então a filosofia ela tem esse papel. Ela tem esse papel de fazer com que as pessoas questionem. Sabe quem é o primeiro filósofo? As crianças perguntam tudo. Tá? Lógico que vai ter, como eu falei para vocês, vai ter aqui alguns pensadores, algumas pessoas que dizem, não, a filosofia ela não é extremamente grega. A filosofia é grega. Porque antes, como tem um autor aqui, que vocês vão ver no livro de vocês, deixa eu procurar bem que o nome dele, é um francês, o Jean Pierre. Então, não, mas já existia a questão, a Grécia já existia a escrita, já existia a moeda, já existia a lei escrita, já existia a cidade, já existia a consolidação da democracia. Então, tudo isso já existia. Escrita, moeda, leis, tudo. Só que nenhuma pode até, elas podem até ter possibilitado o surgimento da filosofia. Tá? Pode até possibilitado. E vocês podem chegar aqui e fazer o estudo de vocês. Professor, a filosofia não nasceu na Grécia. No entanto,
vocês têm que argumentar. Esse é o grande papel da filosofia, gente, é o que faz pensar. Quando a gente procura argumentar aquilo que a gente defende, quando a gente procura argumentar aquilo que a gente defende, a gente consegue produzir conhecimento. Por quê? Porque a gente está pensando. Porque para a gente defender uma posição, um posicionamento, é necessário a gente pensar. É necessário a gente argumentar. Por isso que a filosofia, ela supera o mito. Ela supera o mito, apesar de ter gente que gosta de mito, né? Ela supera o mito. E ainda ela traz a luz. A velha filosofia de Sócrates. O pensamento de Sócrates, ele é perfeito. Ele é se a filosofia tivesse parado em Sócrates, já tinha dado uma grande contribuição para as pessoas. Que é o quê? Fazer as pessoas perguntar, indagar. E assim, quando a gente vai perguntando, a gente vai indagando, a gente vai questionando tudo. Perguntar, quando a gente fala aqui, não é sair perguntando às pessoas, é aqui, ó. Perguntar é aqui, será se isso é assim? Por que isso aconteceu? E analisar. Reflexão. Filosofia, pergunta e reflexão. Sócrates usava o método ironia e maêutica. Fazia as pessoas pensar, repensar tudo que eles tinham como verdade e refletir. Ironia, que fazia a pessoa pensar, e maêutica, trazer à luz, ou seja, a pessoa vai pensar. A pessoa vai conseguir pensar e a partir do pensamento ele vai começar a descobrir o conhecimento, a aproximar-se do conhecimento. Sabe como é que muitos chamam esse fenômeno grego da filosofia? O milagre grego, tá? Que é o quê? É exatamente a utilização da razão. Olha o que diz no livro de vocês, assim, o milagre grego é a passagem da mentalidade mítica, mágica, da mentalidade mágica, de uma mentalidade onde as coisas são fantásticas, os acontecimentos são fantásticos, onde há interferência de deuses e de outras coisas, para uma consciência racional filosófica. Entenderam? Desconectada do processo, destacando o caráter repentino e único desse processo. Então o que nós temos aqui? Então a gente tem que ter muito cuidado, para não cair em alguns erros de ficar com um pensamento mítico, do pensamento do mito. Nós somos pessoas racionais. Tá ok, gente? Eu queria falar só mais alguma. Geralmente eu estou gravando aqui essas videoaulas para vocês de 15 minutos. Então eu vou tirar aqui 1 minuto para falar uma coisa para vocês. Ó. Questão do tempo. Vocês estão reclamando que estão atarefados. Gente, lembrando que vocês nas aulas, nossas aulas lá são de 50 minutos. Vamos dizer 30, porque tem chamada, tem aquele tempo. Então vamos dizer, são 30 minutos de aula. Tá? 20 para fazer chamada, para a hora que vocês sentam, para o final que gera. Então são no mínimo 30 minutos. Vocês, aqui as minhas aulas eu estou fazendo de 15 minutos. Tá? Estou fazendo de 15 minutos. Até que para a gente passar para vocês o tamanho já teria dificuldade. Então, questão do tempo, vocês se organizem, gente. Vocês se organizem. Só uma dica. Vocês têm quantas horas para estudar por dia? Vocês têm quantas disciplinas? Por exemplo, filosofia, por exemplo, você só precisa reservar no máximo 1 hora. No máximo 1 hora para fazer, para ver o vídeo, para rever, para tirar as dúvidas, analisar, ler. No máximo 1 hora você resolve de filosofia. Mais 1 hora sociologia. 2 horas para as minhas disciplinas. Ainda sobra muito tempo, então vocês se organizem. Se organizem, vocês não vão ter problema. Dúvida, vocês têm aí no número do WhatsApp. Não ponha no grupo, porque o grupo, se vocês começarem a fazer pergunta no grupo, como eu já vi em alguns grupos colocarem, vai encher de mensagem e vai terminar prejudicando vocês vão perder alguma aula. Então, pergunte no privado. Qualquer dúvida, vocês olhem lá meu número no privado e vocês mandam essa dúvida no privado que a gente vai estar tirando. No mais, boa aula, bons estudos e até a próxima.